Pois bem, estamos reunidos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus, para juntos poder meditar nesse texto que nós estamos estudando, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger e estamos aqui na Igreja Presbiteriana Luz do Mundo e você é nosso convidado para esse momento de meditação da Palavra de Deus. Pois bem, o texto diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós estamos vendo aqui nesse texto, já há outros estudos a respeito disso, que Deus quer que nós o vejamos, e para que nós o vejamos, existem duas condições que nós devemos seguir, buscar intensamente: a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a paz com todos. Porque quando nós vivemos em paz com Deus, em paz com o nosso coração, em paz com os homens, a gente percebe a presença de Deus mais claramente na vida da gente. Pois bem, este texto, esta carta aos Hebreus, vai falar de 3 coisas que podem impedir que eu veja o Senhor. Eu já falei de 2 delas em outros estudos. Eu já falei daquele que é faltoso e se separa da graça de Deus. Falei também daquele que guarda amargura no seu coração e essa amargura cria raízes, a raiz brota e ao brotar ela perturba e contamina. Hoje eu quero falar deste exemplo bíblico que o texto nos dá. Ele diz que não deve haver entre nós, daqueles que almejam ver o Senhor, conviver com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele, não deve haver entre nós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Ele está falando aqui de uma história muito conhecida do povo hebreu, que é a história do irmão de Jacó, que é o pai da nação hebraica. O irmão de Jacó, Esaú, era um homem impulsivo. Ele nasceu primeiro, portanto ele tinha o direito de ser o primogênito e receber bênçãos especiais por causa disso, mas para ele isso não tinha valor nenhum. Ele era um homem prático. Ele queria, por exemplo, ele não tinha paciência de esperar a fome, ele estava com fome, ele queria comer. E o seu irmão, que era esperto, percebeu o valor daquilo que Esaú estava desprezando, que era o direito da primogenitura. Ele resolveu usar essa fraqueza de Esaú para tirar dele aquilo que ele estava desprezando. Então ele ofereceu ao irmão uma comida, um alimento. Ele preparou um alimento, pegou o irmão na volta de uma caçada, quando o irmão estava tão esfomeado que não percebeu que poderia esperar um pouquinho mais. Ele disse: você me dá dessa comida ou eu morro. Não morre, claro que não morre. Mas ele não tinha paciência de esperar. Ele era impuro, no sentido de que ele tinha falta de domínio próprio. A impureza é justamente isso. O que é impureza? É você não se dominar. Por causa da falta de domínio próprio, por causa da falta de temperança, a pessoa bebe demais, come demais. A pessoa, embora casada, quer a outra mulher, que não é a sua esposa, ou quer o outro homem, que não é o seu marido. Ou aquelas pessoas que não querem compromisso com ninguém, porque eles querem o que eles veem. Isso é ser impuro. Impureza significa que eu estou pegando aquilo que não é meu. Daí vem o roubo, daí vem a mentira, daí vem o adultério, daí vem a impureza, a prostituição, daí vem a glutonaria, daí vem a bebedice, daí vem toda sorte de coisas que faz com que eu perca a paciência com as pessoas, eu brigue à toa, eu seja uma pessoa irascível, uma pessoa que não consegue se controlar, uma pessoa de gênio ruim, uma pessoa de temperamento ruim. O impuro é aquele que não dá valor para as coisas sagradas, por isso ele é profano.
profano não é sagrado, isso para mim não tem valor nenhum. É aquele que não tem controle próprio. É o que acontece com Esaú. O que aconteceu com ele? Ele desprezou o que de importante ele tinha. Há pessoas que estão desprezando o seu casamento. Não percebem os seus filhos, as joias que eles são. Vivem falando mal dos seus filhos. Isso não presta, isso não vai dar nada na vida. E quando lá na frente ele percebe o monstro que ele criou, aí ele chora. Porque, ai, que coisa, como é que... você ensinou seu filho a ser desse jeito, você separou, você afastou a pessoa que te amava de perto de você, porque não teve paciência. E aqui ele diz que ele buscou o arrependimento, mas não encontrou lugar de arrependimento, embora tenha buscado com lágrimas. E aqui é importante a distinção que a Bíblia faz entre o arrependimento e o remorso. O arrependimento é quando eu percebo que aquilo que eu fiz é errado, me entristeço pelo que eu fiz e busco um caminho de volta. Isso é arrependimento. Remorso é quando eu não me arrependo pelo que eu fiz, mas estou triste pelas consequências do que eu fiz. É quando, ao invés de eu ficar triste pelo erro que eu cometi, eu fico triste porque algo me foi tirado, porque eu estou sofrendo as consequências. Às vezes você encontra pessoas que estão sendo castigadas numa prisão, alguma coisa, e diz, eu estou arrependido pelo que eu fiz. Por quê? Porque eu fui pego, tinha que ter sido mais esperto, não podia dar esse mole e deixar me pegar. Bom, mas se você não fosse pego, então, eu ia me dar bem. Isso não é arrependimento. Isso é remorso de não ter conseguido escapar. O arrependimento sincero é que mesmo que não me peguem, mesmo que eu não seja descoberto, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu vou tentar consertar. E vou sofrer as consequências do erro que eu cometi, mesmo que aquilo me doa. Isso é arrependimento sincero. Muita gente está confundindo remorso com arrependimento. E aí, o que acontece com o impuro e com o profano, com aquele que é como Esaú, que não dá valor para as coisas que realmente tem? Ele não vê Deus. Ele se afasta do caminho de Deus. Ele se torna um brigão, ele se torna um beberrão, ele se torna um glutão. Ele não tem controle de nada na vida dele. Ele gasta desbragadamente, mesmo que não tenha dinheiro. Estas coisas podem nos impedir de ver o Senhor, de caminhar com Ele, de andar com Ele. Vamos lembrar? Não seja faltoso, porque a falta separa você da graça de Deus. Veja o vídeo sobre isso. Não guarde mágoa ou amargura no seu coração, porque isso cria raiz, brota e contamina. Mas principalmente, não seja um descontrolado ou uma descontrolada. Aprenda a temperança, aprenda a ter domínio próprio. Pessoas que têm domínio próprio, elas são mais felizes. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude o caminho da temperança, o caminho do domínio próprio, o caminho da perseverança, o caminho da disciplina, para que nós não sejamos impuros nem profanos, não sejamos como aqueles que jogam fora as pérolas, como aqueles que desprezam os tesouros que têm e só percebem quando os perdem. Que nós possamos cuidar bem da nossa família, cuidar bem das coisas boas que o Senhor nos deu, cuidar bem da nossa saúde, Pai. Cuidar bem dos talentos que o Senhor nos deu, que não desprezemos estas coisas em troca de nada, em troca de prazeres fugazes, prazeres que terminam ali, como as drogas, como a prostituição e coisas desse tipo. Perdoa-nos, Pai, e ajuda-nos a encontrar o caminho não do remorso, porque o remorso mata, mas o caminho do arrependimento, porque o arrependimento leva à vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus lhe abençoe e até próximo estudo, próximo encontro, onde nós vamos meditar na palavra de Deus.